E aí, como vocês estão, começamos a transmissão de um especial, né? Vamos falar, obviamente, também sobre as notícias internacionais, mas como é fim de semana, temos que conversar sobre os documentos que o próprio governo dos Estados Unidos desclassificou e que são, surpreendentes. Quanto mais coisas vão sendo desclassificadas, quanto mais coisas vão sendo descobertas, você percebe o quão estranha está ficando toda essa situação. Desta vez, há um vazamento dentro desses arquivos em que se fala de uma possível base estelar alienígena. No lado oculto da Lua, o áudio é de uma reunião secreta da NASA sobre a missão Apollo 16, na qual se fala sobre leituras incomuns de gravidade, medições a laser e anomalias inexplicáveis detectadas no lado oculto da Lua. Eles acreditam que pode ser uma base. Incríveis as coisas que vão revelar. Mas também vamos conversar sobre um caso de 2018 por parte da CIA que também foi revelado. Nesses últimos documentos, e obrigado à comunidade que nos acompanha, vamos às informações e aos casos de hoje que estão incríveis. Um grande abraço aos primeiros comentários do dia. Como você está, Nídia? Não, nem daqui, nem de lá, nem daqui, nem daqui, aqui. Quem sou eu? Como você tem estado? Quem é você? Era? Quem é? Quem? Não sei. E agora? Como faremos isso? Pois é, já nem sabe quem é, né? Saudações. Nídia. Saudações, Mário Leonardo, muito bom. Pessoal, confiram este áudio. Vamos ouvir o áudio e depois conversamos sobre essa situação. Deixem também seus áudios, seus comentários lá no Telegram. Vamos ouvir o que diziam naquele momento sobre essa situação. Nós também tivemos sorte. O lado próximo da Lua. O perfil de gravidade tem alguma. Você consegue correlacionar? Diz aí, está falando sobre as anomalias de gravidade que teriam sido detectadas na Lua nessa reunião secreta da própria NASA. Ouçam o seguinte. Eu analisei o perfil de gravidade e não parece correlacionar em nada. Nós não. Os dados do laser correlacionam melhor com o lado da frente. Não há gravidade no lado de trás. Sim, Corresponde aos dados do laser, que mostram um grande buraco atrás da Lua, perto dos gráficos de Fendi. E é aí que encontramos nosso grande buraco, mas não vejo nenhuma justificativa científica para conectar os dois resultados. Ele fala de um grande buraco no outro lado da Lua e que não faria muito sentido isso existir. Lembre-se, o raio gama, o pico secundário, também é um gráfico. Eu não sei o que isso significa. Pode ser uma base estelar alienígena ou algo assim. Eu não sei. Eles também falam sobre alguns raios gama, falam sobre uma possível base extraterrestre. O próximo slide mostra o lado visível da Lua. Nós tivemos sorte também o lado próximo da Lua. Faz um ótimo. E aí o áudio começa de novo, né? Mas a questão é que nessa revelação, nesses documentos que vão aparecendo, enquanto vão sendo revisados, enquanto vão sendo checados, vão percebendo o quão estranhos são esses documentos, áudios, fotos, tem um pouco de tudo. A que eles se referiam com essa situação? Evidentemente, é necessário uma explicação da NASA sobre que tipo de coisas estavam encontrando na Lua naquele momento. E seria interessante também, nesse caso, ver as opiniões. Opiniões que poderiam surgir dos cientistas atuais, mas também de outros países que conseguiram chegar ao outro lado da Lua, como por exemplo a China, que também já esteve do outro lado, do lado oculto da Lua, para ver se chegou a ver algo estranho nesse sentido. Mas enfim, vamos aos detalhes, porque são poucas coisas realmente, mas absurdamente interessantes e ao mesmo tempo estranhas, né? Mas também sem um contexto, sem uma explicação, é difícil tirar uma conclusão sobre a que eles se referiam. E acima de tudo, além do que eles estavam se referindo, que outras coisas eles estão escondendo, porque quanto mais coisas aparecem, você também percebe que muita informação é de 60, 70 anos atrás, algo assim, 40, 50 anos. E então, o que foi descoberto nessa época, não é? Se formos para épocas mais recentes, o que está sendo descoberto desde o ano passado, ou neste ano que ainda não está sendo comentado e que talvez só vão falar daqui a 20 ou 30 anos, também existe um documento que é muito mais atual dentro dessas revelações, que mostra documentos da CIA, não é? E nesses documentos da CIA, vamos poder mostrar a imagem desse documento. Eles falam de um caso muito específico que seria, vamos ver se conseguimos mostrar aqui. Seria parte deste documento, este que está aqui, onde afirmam que em 2008, sim,
A CIA afirma que naquele ano, em julho daquele ano, no Zimbábue, naquele país, as forças foram colocadas em alerta máximo. As Forças Armadas, em alerta máximo porque foi observado um suposto objeto não identificado, em forma de disco, com luzes giratórias e raios, que estava sobrevoando o aeroporto internacional de Harare. Isso supostamente foi detectado pelos radares e sistemas ópticos que havia no local. Vamos ao aeroporto internacional para saber exatamente onde fica. E volto a dizer, ou seja, seria muito interessante ver as conclusões, ou seja, a que conclusões chegaram naquele momento, pois para um caso tão estranho, não é? Ou seja, isso seria Bem, o próximo passo do meu ponto de vista, né? Se observarmos, vamos nos afastar um pouco. Esse é o aeroporto de Harare. Vamos nos afastar. Esta é a região do Zimbábue. É o país, né? Essa na parte sul, coladinha com Zâmbia, Moçambique, Botsuana, né? É aqui onde tinha sido reportado esse objeto. E a CIA, bom, teve os documentos, recebeu o relatório de que algo estranho estava acontecendo nesse aeroporto, né? 2008, e esse já é muito mais recente. E agora, se você parar para pensar, diz, bom, se isso aconteceu em 2008 e aconteceu no aeroporto, já tinha muitos celulares por lá, já estava. Vamos, eu suponho que nesse aí deve ter muitas imagens que tomara que revelem aos poucos, tanto as autoridades, né, do Zimbábue, como possíveis turistas que estivessem na região, né? Se algo aconteceu e foi muito impactante, nesse caso em particular, teria que haver muito mais informação. O que você acha? Como assim, né? Muito louco, digo, não é a primeira vez, tem casos super estranhos na África. Eu lembro desse caso que, bom, está super documentado. Essas crianças que viram uma nave pousar no pátio da escola e ainda fizeram entrevistas com as crianças que na época eram crianças. Como adultos, eles ainda mantêm muito clara a lembrança e, bom, entre eles o relato é o mesmo, apesar de todos os anos que se passaram. Já se passaram muitos anos. Anos e eles continuam se reunindo e continuam se documentando e falando em entrevistas sobre o que aconteceu naquele momento, naquela região. Mas o que aconteceu então na Apollo 16 ou naquela Apollo que estávamos comentando? Qual era mesmo? É a Apollo 16? A 16, né? Sim. Sim. Ou seja, o que aconteceu nesse momento? Por que essa reunião aconteceu? O que eles estavam observando na NASA? E bom, vamos para o que sempre se suspeitou, que existem reuniões secretas sobre esses assuntos. E obviamente, não sei, quer dizer, quando se fala internamente em certos níveis, realmente se fala abertamente sobre a possibilidade de seres vivos, até mesmo inteligentes, ou interações com esses seres. Mas isso é falado como se fosse algo à parte, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Estamos falando de uma reunião da NASA e eles tratam isso como algo normal. Como assim? Uma base terrestre? Como assim? Não, bom, isso é tipo quase ok, e depois o que mais? Quer dizer, isso diz muita coisa. Quer dizer, esse áudio, vamos ouvir de novo, porque sinto que de repente, perdemos a perspectiva do que eles estão falando aí. E como é possível que, bem, depois de tantos anos, só agora essas coisas comecem a ser divulgadas? E que bom, por um lado. Mas você diz, olha, realmente temos aí um atraso importante de informação. Vamos ouvir esse momento e vamos pausar em alguns pontos, certo? Ouçam o seguinte. Lá vai. É este momento. Lá vai. Bem, nós tivemos sorte. Também o lado próximo da Lua. O perfil de gravidade parece... Tem alguma? Você consegue correlacionar? Ok. Analisei o perfil de gravidade e não parece ter. Quer dizer, ele fala como se ali tivesse uma anomalia, né? Quer dizer, uma anomalia na gravidade. Afirmam, diz uma base mais adiante, que há possivelmente ou acreditam que poderia haver uma base estelar alienígena no lado oculto da Lua, através de uma leva de arquivos desclassificados. Essa é a terceira leva. E para quem quiser então observar tudo seria muito interessante, porque a reunião está completa. Quer dizer, não é como se tivessem colocado só um pedacinho da reunião. Olhem, vamos colocar a imagem da reunião, ou seja, do áudio. Sim, completo. Vou ver se consigo colocar para ver. Espera um pouquinho, esta é a página do governo war.gov. Sim, o Departamento de Defesa. Confiram a reunião. Quanto tempo dura o áudio?
55 minutos. Obviamente, não vamos ouvir tudo agora, mas só para vocês saberem, não são só trechos. É um briefing longo, né? Uma reunião secreta longa, extensa. Aqui estamos vendo, isso é diretamente do Departamento de Guerra ou do Pentágono. Sim, a página oficial. Ou seja, não é algo tirado do nada, por assim dizer. Vocês mesmos podem baixar todo o áudio, que na verdade aí diz vídeo, porque realmente é um arquivo de vídeo. Mas é um áudio, porque a imagem é só isso, né? É esse olhinho da NASA, né? Escutem um pouco dela. Área coberta que obtivemos da missão e as áreas em vermelho são as partes que perdemos devido à exclusão de... Bom, aí estão então falando um pouco sobre essa ideia, diz... No minuto 32 com 41, caso alguém queira ouvir, no minuto 32 com 41, o orador faz um comentário informal. E poderia ser uma base estelar do alienígena ou algo assim. Não sei, diz não, também não afirma, né? Só que ele diz que poderia ser porque há características de anomalias que parecem mais artificiais, né? Não são características que pelo menos ele pensa em 1972, né? Que poderia ser uma base alienígena, que é o que ele viu em relação a esse tema da gravidade e tudo isso, para pensar nisso e dizer isso em uma reunião da NASA. Exatamente, essa reunião aconteceu, na ida à Lua. Eles são os primeiros seres humanos a visitar o lado escuro da Lua, que foi de 16 a 27 de abril de 1972. John e Charles Dulles se tornaram os primeiros a fazer isso, enquanto Thomas K. Matilde permaneceu em órbita lunar e, acontece essa reunião onde são explicadas algumas anomalias, entre elas leituras de gravidade em comum, medições a laser e anomalias inexplicáveis detectadas no lado escuro da Lua. E, eles falam sobre isso comentando se havia uma base estelar ou algo assim. E então eles estavam vendo slides, é isso que estão vendo, estão compartilhando ali com os escritórios. No laboratório da NASA eles estão vendo o que conseguiram registrar. Vamos aos assuntos importantes, o que acontece no mundo. Estão reportando o vulcão de fogo, né? Uma erupção que chama evidentemente a atenção. Uma erupção bastante forte. Um grande abraço para todos que estão nos assistindo da Guatemala. Também, isso está sendo reportado, ouçam isso. De acordo com o que estão relatando, isso aconteceu depois, desse terremoto tremendo de magnitude 7,8. Também têm sido relatadas chuvas fortes, tempestades e inundações repentinas. Esta temporada tem sido muito difícil para eles. Entre chuvas e terremotos, porque houve muitos terremotos depois desse sismo, eles tiveram um monte de réplicas, milhares de réplicas, e fortes, sim. Então, essa região do mundo, nas Filipinas, lá no Pacífico, foi muito afetada. Mas isso, na verdade, é algo que, digamos, é relativamente normal, né? Quer dizer, eles são atingidos por terremotos muito fortes de repente, seja na Indonésia, no Japão, ou neste caso nas Filipinas, né? Impressionante também essa situação. Outro assunto que chama a atenção é isso que está acontecendo lá. Aqui estamos vendo um geco camuflado, estão vendo? Sim, me ajuda. Não dá pra ver nada, só se mexendo. Que loucura, eu não tinha visto. Aí não dá pra ver, está. Aí dá pra ver, não dá pra ver. É o que você vê um pouquinho mais claro, esse é o gecko e depois chega até ele. Aí claro, ele se mexe, que legal. Acho que é chamado gecko folha. E o gecko folha, claro. E aqui, o que estamos ouvindo? O terremoto de Puerto Cabello teria ocorrido perto do rio do lago, Rimrock, lá em Yakima Country, em Washington. Dá pra ver o fundo. Vamos ficar atentos para ver o que aconteceu lá. Também essa imagem do Popocatépetl com atividade, né? Isso é o que mostra o Ames Campus México, pois já teve várias exalações hoje. Muito ativo ultimamente? Há relatos de exalações. E sobre essa imagem, o que aconteceu? Ali é a prisão de um torcedor marroquino. Desculpe, não é do Webcam Ames México. Este é.
Esta é a SASLA, pelo que vejo. Só estou dizendo para esclarecer isso. E aqui, o que estamos vendo? É a detenção de um marroquino antes do jogo de Marrocos contra o Brasil nos Estados Unidos, em Nova Jersey, onde a polícia deteve esse torcedor. Não fica muito claro, não. Bom, na verdade as causas são desconhecidas. Bom, então, foi bom. Aliás, ponto. Sim, quer dizer, o jogo foi bom. Olha, quando eu ouvi que iam jogar aqui, que ia ter goleada do Brasil, não, mas eu não tinha reparado, nem lembrava que era o Marrocos. O Marrocos não é um time fraco, é um time. Na verdade, entre os prognósticos, os países que poderiam surpreender, Marrocos está em primeiro lugar e depois o Japão em segundo lugar. Ou seja, entre os países que mais poderiam surpreender. Marrocos também não surpreende por ter ido bem. E na verdade, eu acho que no jogo tinha mais chances de ganhar que o Brasil. É isso que eu vejo. Não estava só chegando, estava muito mais concentrado do que o Brasil, de verdade. E aliás, os Knicks ganharam. Assistimos ao jogo inteiro. O jogo foi ótimo, super emocionante. Até o último segundo, lutando por todas as bolas. Muito bom, é muito bom, muito bom. Tomara que vocês tenham assistido. A gente não costuma assistir muito jogo de basquete. Faz tempo que não assistíamos. Ótimo jogo, ótimo jogo. Aliás, bom, o que estamos vendo aqui? Aqui? Bom, Aqui estamos vendo encontraram um corpo dentro de um carro perto, onde, bom, na verdade, do lado de fora de onde estavam treinando em Tijuana, no leste. o time. Ou vão dizer. Exatamente. Bom, foi algo sério. Já vão investigar do que se trata essa situação, né? Lá em Tijuana. Também está sendo reportado em Israel, então, essa situação, esse, bom, ataque, né? Parece que sim. Isso é mais do lado libanês, né? Esse movimento. Exatamente. Esse é um ataque que vem por parte de Israel em direção ao sul do Líbano. Bom, os ataques continuam. Já foi dito por parte de Israel que eles ficam à parte de qualquer acordo que os Estados Unidos façam com o Irã. Ou seja, não vai ser respeitado nenhum cessar-fogo, nem nada disso. Também, bom, uma imagem que este Donald Trump publicou. Essa imagem, bem, é muito típica. Vamos colocar aqui. Rompiam Trumpiana. Muito clássica do Trump, né? Vamos ver, vamos colocar corretamente. Vamos ver. É essa imagem dessas que ele adora fazer com o IA. O quê? O que é isso? O que aconteceu aí? Parecem piratas. Parecem piratas e dizem embaixo: você está ficando desorientado. Ok, bem, isso faz parte do humor. Parece o livro do Dr. Seuss quando você diz isso. Sim, já sim. Também, bem, uma imagem muito curiosa que várias pessoas têm me enviado. Então, agradeço bastante, mas sim, tenho estado bem estranho. A outra estava interessante. Sim, vamos ver o que não está interessante. Ok. Primeiro levamos este, depois o mais interessante. Parece um raio. Né? Sim. Ou seja, mas você sabe o que é isso? Não fica muito claro porque este é o da cidade do México, mas tem outro em Washington, ou melhor, em Veracruz. Acho que te mandei a imagem. Chama a atenção, especialmente o de Veracruz. Na cidade do México pode ser por causa da cúpula e dos drones presentes, então dizem que talvez sejam drones, mas não está muito claro. Mas o de Veracruz, bem, não tinha nenhum evento e realmente foi visto esse. É como raios. É como um feixe de luz, sim. Como um feixe de luz, porque é um feixe de luz muito potente e muito fininho. Ou seja, não é a clássica luz de eventos, que é muito difusa e muito ampla. Esta é muito fina, mas a imagem é muito sólida, por assim dizer, né? É curioso, sim, é curioso saber se realmente se sabe o que foi. E isso foi em Veracruz, pelo que é mostrado, né? Exatamente. Isso foi observado em uma região chamada Jaltipã, lá em Veracruz, e em áreas próximas. E, bom, compartilharam essa imagem nas redes sociais. E, bom, não ficou muito claro o motivo disso. Tinha um tom alaranjado, ou seja, esse é o tom real, né? Não é algo que foi alterado na edição da foto. Né? Enquanto alguns sugeriam que se tratava de um fenômeno climático, outros, bom, já começavam com outras teorias, mais de outro planeta, né? Mais estranhas, por assim dizer, né? Bom, aí está a questão. Se é o irmão do Steve, mas não em azul, porque o Steve é azul. Lembra? Sim. Quer dizer, é do fenômeno, né? Esse. Lembre que existe o fenômeno Steve, com linhas azuis. Esse, por ser mexicano, é mais alaranjado e vivo. Também essa imagem do evento dos republicanos lá na Casa Branca, onde se vê motocicletas saltando, vai ter eventos de UFC. Isso faz parte dos eventos de Yes. Parte do aniversário de Donald Trump?
Eles juntaram isso com a comemoração dos 250 anos. Eles literalmente levaram infláveis. Tipo, infláveis mesmo, estamos vendo aí os infláveis. Ou seja, o cara gosta de um show, gosta de espetáculo. E aí está, olha só, até um inflável para as motos, né? Ou seja, oficialmente dá para dizer, levaram infláveis para o Trump na festa de 80 anos dele. Sério? Que doido, nunca me deram infláveis. Vou falar com a galera, quem sabe no meu próximo aniversário. Ai, Não. eca. Isso é o ruim disso. Não, porque eca. Eles estão todos suados. Não estão suados, não se preocupe. Em janeiro ninguém sua. Bom, sim, é verdade. Então, bom, vamos para outros assuntos, outros temas também interessantes. Sobre o que está acontecendo no mundo. Se vocês estão chegando agora e ainda não deram like, seria muito bom, seria ótimo. Um enorme abraço para Guerreiro Sombrio, para Mestre Shifu, para toda a comunidade. Diz, saiu respondão nos barroquis, muito bons os golzinhos. Sim. E apesar também de que o Haiti perdeu, chamou muita atenção que só tinham levado um gol. Eu esperava uma goleada, uma mega goleada, na verdade, surpreendeu sinceramente os bons. Não vi o jogo, vou ver o resumo em breve, então não assisti inteiro. Não, é que era só isso, era isso mesmo. Exato, e vimos o do Brasil e vimos o dos Knicks, né? Foi o que deu pra assistir. Também eu vi o resumo vi o resumo do jogo dos Estados Unidos, que não, vi outro também, outro resumo. Vi outro resumo e ele já jogou. O do Catar. O do Catar também, sim, vi o resumo do Catar. Portugal já jogou? Não. Não, Portugal não jogou, né? Bom, então falta, quando jogarem, acho que é amanhã, então não sei como estão. Próxima quinta-feira o México joga, dia 18, quando a Argentina joga também. Falta ver a Argentina por aí. Saudações para Antônio Vasquez até eu ia dizer até a Argentina, não, até Guadalajara, Antônio. Te mandei saudações na live, em uma das lives anteriores. Muito obrigado por sempre dar like nos comentários do Twitter. Muito obrigado a Elizabeth Lozano. Das poucas regiomontanas que conhecem este canal, aqui somos uns desconhecidos. Praticamente não existimos em Monterrey, né? Temos tipo uma bolha. Sim. Uma bolha mágica. Saudações para Emma. Sim, Emma, Elizabeth são tipo Nick, tipo 5 usuários, tipo 5 inscritos. Aí. Mas agora tem muitos que não falam. 5, só 5 não pode mais, não aceita mais. O time de Monterrey Reina está limitado. Ele diz, José, como você tem estado? Saudações, muito bem, José. Olha, José Ferrada, muito obrigado por ser membro do canal. Aliás, para José Zarate agora nem está nos ouvindo. Eu acho que ele só entrou no chat porque agora já tomou umas e já nem sabe como está a coisa, né? Já está alegre, já está feliz, já está... Porque começou cedo, começou com o Brasil, então agora já está no ponto, né? Eu acho que ele me disse. Mas são só 5 que assistem aqui em Monterrey, mas sempre assistem. Isso sim, muito obrigado a Elizabeth Lozano, mando um forte abraço. Vamos para outros assuntos, né? Também importantes. Nas notícias mais estranhas do dia, agora vamos falar sobre geopolítica, mas às vezes também é bom ver outras coisas. Nem que seja em armas, que seja. Sim, eu sei, cara. E de repente são notícias estranhas, mas são notícias que você pensa. O que está fazendo? Quer dizer, tem um relatório que rodou o mundo todo, principalmente pela quantidade. Foram apreendidos 150 escorpiões altamente venenosos, isso no aeroporto da África do Sul, e eles foram entregues a um centro de fauna silvestre para ficarem sob guarda. Bom, eles supostamente têm um valor importante no mercado, e é isso. Esse tipo de espécie, eu não sei para que usam, mas evidentemente elas são vendidas por preços muito altos. As autoridades sul-africanas prenderam um homem de 28 anos que estava traficando com centenas de escorpiões. Não consigo imaginar como ele carregava esses escorpiões por aí. Mas eles estavam passando pelo aeroporto da cidade do Cabo, de acordo com o que informou hoje, sábado, a polícia desse país. Exatamente, ele os escondeu na sua bagagem onde estavam suas roupas, segundo a polícia, já que o destino do traficante não foi revelado. Do escorpião dos escorpiões não se sabe para onde ele ia, não foi revelado. Mas enfim, isso é algo que é muito usado, há muita venda de insetos, de bichinhos raros, né? E geralmente é nas roupas, nas meias que eles escondem. Esse tipo de
Esse tipo de tráfico, ou seja, Eles escondem para vender. Aham, sim, eles vendem. Sim, eu sei que vendem, mas eles escondem, ou seja, dizem que é roupa do usuário que está chegando. Aham, sim, sim. na mala geralmente enrolamos as meias como um rolinho e colocamos algo no meio, como um tubo. Vi que assim transportam até aranhas. Sim, No tubo vai muito algodão, a aranha fica pequena lá e depois é vendida no mercado negro. elas trazem numa caixinha pequena ou algo assim? Não. Tubos. Em tubos? Em plástico, plástico. Ok? Sim, sim, faz de conta. Já. Ou seja, digo, porque se tem uma imagem, vamos colocar a imagem, que se tem uma imagem de como esses escorpiões eram transportados, ou seja, eu não sei como eles fazem para mantê-los vivos, porque bem, mortos, não acho que sirva de muita coisa, né? Quer dizer, eu suponho, não sei, olhem. Aí está, depende para que sejam, né? Bom, também depende, sim, mas é que sim. São para remédios ou coisas estranhas que usam, Você coloca eles em um pote e faz, não sei, tritura. não sei, mas entendo, né? O que quero dizer é que eles estão vivos. Normalmente é esse tipo de coisa, já vimos algumas, já relatamos isso aqui. Notícias de que tem gente que leva, sei lá, 50 cobras e traz no próprio corpo. Assim, vai saber como com sacolas enfiadas desse jeito? Sim, isso é muito, muito estranho. E eu vou dizer, Por que será que meu queixo está tão estranho? isso é de Capulco. É que Nicolas Cage é fanático, tipo, por cobras estranhas. Sim, é estranho. Bem, animais exóticos. Sim, né? Então, e você sabe que a esposa dele tem, tipo, basicamente é uma garota comparada com ele. Tipo, ela tem 31 anos bem. 31 anos a menos que ele, sim. Tipo, Ele já tem 60, mas é o Homem-Aranha. Então, isso dá vantagem pra ele, né? Acho que aí tem vantagem do Homem-Aranha. catarrão e meio, pois é. Já viram essa série de verdade, cara. Bom, se você curte a vibe do Homem-Aranha e ele gosta de cinema noir, ou cinema negro, como chamam, que é aquele cinema de espionagem, assim, tipo anos 50, esse tipo. E se puderem assistir em preto e branco, na verdade, é bem divertida. E Nicolas Cage dá um toque assim, meio exagerado, mas legal, sabe? Tipo, a série, né? Tipo, sim, porque é uma série mesmo, e além de assistir em série, ele é curioso, né? Isso também é pouco conhecido, na verdade, não lembro de ter visto em uma série. Cada vez mais atores de cinema estão fazendo séries. Sim, muitos. Sim, até agora o roteiro está bom. Ainda não vimos ele completo, mas até agora o roteiro está bom. Muito, muito no estilo desse cinema noir. E bom, não digo mais nada, confiram se puderem, porque estou dizendo bom dia, como vai? Bom dia! Sempre me surpreendo com o primeiro comentário da Espanha. Saudações, Nico. Aqui já é noite, eu estou tomando café e recebo um bom dia. Como você tem estado? Muito bom, saudações até a Espanha. Até onde? Praia Europeza do Mar, Bu. Muito bom, muito bom. Saudações também para Rublox, para Antônio Mata, Antônio Matal, certo? Assim, muito bom. Vamos para outro assunto também importante sobre o que acontece no mundo. Vocês se lembram daquele alpinista chamado Homem-Aranha? Falando do Homem-Aranha, tem um alpinista muito famoso que se chama, ou melhor, se chamava Homem-Aranha. Porque o cara do Iêmen não tem outro. Vi sim, há vários, mas o do Iêmen ficou muito famoso ultimamente porque ele sempre fazia isso. Também era muito louco porque eu achava ele muito descuidado, tipo, fazia coisas muito estranhas. Tipo, não sei se alguém já viu o vídeo, mas ele cai como você disse, cai em uma cratera. De um vulcão? Ele vai muito confiante, agarrado na cratera. Parece que vê um galho ou raiz, mas não sei o que alcança, pois o vídeo é curto e não posso mostrar aqui. Então ele começa a puxar e a fazer coisas estranhas e de repente falha e... Então adeus, né? Na verdade, quando ele falha, demora vários segundos para se ouvir o impacto, né? E as pessoas, obviamente, vocês já podem imaginar, gritando e tudo mais. Mas enfim, ao que parece, ele perde a vida, né? Sim, ele perdeu a vida. Caiu na cratera do vulcão Haradat Dam, localizado no distrito de Dam, na província de Al-Dalé, no sul do Iêmen. Esse rapaz ficou famoso por fazer coisas malucas. Dá pra ver que está quase plano e ele segurava e ficava em pé. Ou seja, com uma mão e o corpo de cabeça para baixo. De cabeça para baixo? Sim, para baixo. Sim. Ou seja, olhem, e nessa parte aqui, nesse momento, ninguém sabe o que diabos ele está fazendo. Parece que está puxando alguma coisa assim. Não sei se é uma raiz ou algo assim, tipo, não sei. Achou divertido e de repente aquilo falha, quebra.
Não sei o que aconteceu porque, insisto, as imagens estão muito distantes. E no final das contas, é muito arriscado o que eles fazem. E eu sinto que, de repente, eles perdem totalmente o medo, tanto que fazem coisas muito estranhas. Bom, não... Sim, é um fato, digo, aquele personagem que recentemente subiu numa torre em Singapura, Sim, bom. ele passou por um estudo neurológico e não sente medo, então é por isso que eles se arriscam a fazer essas coisas, né? Porque perdem esse sentido que é muito importante para a sobrevivência. E bom, no caso deste escalador, praticava calistenia e outras atividades, pois faz muitas coisas diferentes. Recuperar o corpo dele foi bem complexo. Obviamente porque não é uma água que esteja em uma temperatura adequada, então Embaixo da cratera tinha água escaldante. eu vi uma imagem de uma pessoa que entrou lá e saiu vomitando, porque não é só água, sabe? Tem outros químicos. Então, sim, tem sido muito difícil. Colocando a vida de outros em risco, exatamente. Equipes de defesa e mergulhadores da unidade de resgate trabalharam por horas em condições difíceis para recuperar o corpo. Porque, além disso, como vocês podem ver, é um terreno complicado, a cratera é muito profunda, o calor é intenso lá dentro e a operação durou 24 horas, o corpo foi recuperado hoje. E as imagens realmente são muito fortes das pessoas que saem, porque o interior desse lugar é realmente muito difícil. Obrigada. Hoje aconteceu outra coisa que, bom, aqui não íamos comentar, mas você tem razão. E isso também se relaciona com situações de alto risco, que na teoria parecem seguras, mas na prática têm riscos. E é esse momento, só isso. Na foto onde estão segurando essa menina, essa jovem adolescente. Não sei quão jovem ela é, mas é uma mulher. Tem 21 anos, ela está no Brasil. Tem umas 5 ou 6 pessoas ali para que ela pule de bungee jump e obrigado. E você está assistindo ao vídeo porque tem vídeo também? Na verdade, eu pensei, isso não pode ser real, tem que ser IA. Eu realmente não consegui acreditar, falei, tem que ser IA. Porque tinha um monte de gente lá e ninguém percebeu que não tinha nenhum cabo, não tinha nada. Vão jogar ela no bungee e não tem uma única pessoa lá. Todos os que pulam, eles usam seus trajes, capacete, cabo. Ela mesma parece que está de capacete. Ela está com um arnês. Mas o arnês, digamos, deveria ter uma corda que vai dela para, digamos, diferente dos outros, que geralmente é para cima. O dela deveria estar para o lado, mais para o horizonte, mas ela não está usando nada. Nenhum único cabo de absolutamente nada. Então como é possível que ninguém aí... Tem gente gravando ela, ninguém observando isso, esse detalhe. Então, obviamente, jogaram ela lá. E bom, eu não sei se encontraram o corpo, porque sim, encontraram. Sim, encontraram, quer dizer, demoraram para encontrar também. Não foi fácil encontrar porque ali tem mata e muita coisa. Também foi complicado tirar ela de lá, mas sim, você pensa como? Quer dizer, como? Como pode acontecer um descuido assim? Quer dizer, isso foi comentado agora pelo mestre Chifo, sim, vimos o vídeo hoje também, né? 6 pessoas foram detidas por isso, obviamente não é qualquer coisa, é negligência, né? E quer dizer, nem sequer quebrou, simplesmente não colocaram, jogaram ela assim mesmo, exatamente, ou seja... Sim, isso é coisa de louco, realmente. Você mesmo, quer dizer, você mesmo também, né? Se você vai subir em algo assim, você confere muito bem se está tudo certo. Todo mundo senta, falhou, tudo falhou ali então. Como assim? Sério, como é possível? Enfim, você não está brincando, está organizando um evento, algo que tem um certo... Como? O cara que subiu num paraquedas e não estava com paraquedas, sabe? Isso já aconteceu também, aliás, né? Aham. Hoje é dia de Aurélio, meu pai me contava essa história de Sobek. Sim, ele sempre nos contava essa história do famoso Aham. Sim, papá nos contava essa história del famoso Sobek. E quando ele caiu no helicóptero, né? Em um helicóptero, né? Ele sempre fazia coisas muito espetaculares. E aí, no helicóptero, faltou força ou não sei o que, falhou e ele caiu. Que mostram isso lá no filme Roma. Exatamente, eles fazem isso. Eu sinto como se fosse uma homenagem a ele e a outros personagens muito daquela época, né? Muito daquela época. O filme Roma ficou muito bem feito, sinceramente. Bom, vamos para outros assuntos muito interessantes. Vamos lá.
que que estamos vendo? O que que estamos vendo nessa imagem? Aqui, que impressionante não é essa imagem, né? Aqui colocaram na Cidade do México, montaram uma espécie de feira internacional, ou seja, onde todos os países que estão participando têm seu stand para conhecer um pouco sobre os países. No México, ainda há certo ressentimento com os Países Baixos, pois aquilo não foi pênalti. Senhor A quer dizer... Alguém foi lá e colocou o que agora neste Mundial não se pode fazer isso, né? O quê? Já aconteceu no jogo dos Estados Unidos contra... Quem era? Estados Unidos contra o Paraguai. Um paraguaio se jogou assim como esse jogador. Na época dele, no jogo dos Países Baixos contra o México, o outro jogador dos Estados Unidos ficou muito intenso, dizendo que ele não tinha empurrado, que não tinha empurrado. Então foi tanta a insistência que checaram no VAR e ele tinha dado cartão amarelo para o estadunidense, mas aí passaram o cartão amarelo para o paraguaio por ficar se jogando. Então agora realmente não dá mais para ficar se jogando assim, só porque sim. Como vocês viram no jogo. Aliás, os Estados Unidos parecem organizados, né? Tem um garoto lá, eu digo, ele é tipo o Quinones deles. Quer dizer, você vê ele em todo lugar. Tipo, você vê ele no meio, vê ele de atacante, ou seja, você vê ele em todo lugar. E não foi pênalti, aliás, não foi pênalti, nem esse, mas enfim. Entre as notícias curiosas do dia de hoje, a Suíça. A Suíça tem uma coisa muito curiosa, que é que eles votam tudo, tipo, toda hora eles votam. Para eles, votar acontece quase a cada 2 ou 3 meses. Eles votam assim porque tem muita coisa para votar e é, nesse sentido, uma democracia muito curiosa, porque se vota, tipo, olha só, o que você acha? Assim, se você tem uma ideia, você como cidadão coloca lá e se vota, né? A ideia, então, pois é. Em teoria, nós também, mas não colocamos isso em prática. Bom, aí é como se tudo fosse muito, muito simples, para que haja votações constantes e que essas votações tenham, bem, um efeito real, que não fiquem só nisso. Como, bem, as pessoas opinam como se fosse uma pesquisa, não, então estão votando. Algo bem curioso, mas que talvez pudesse gerar tendência em outras partes do mundo. Não sei o que vocês acham, mas eles buscam limitar a 10 milhões de habitantes para frear a pressão sobre a moradia, o transporte e os serviços públicos. É uma decisão muito curiosa, porque tem muitas coisas estranhas. Olha, imaginem vocês que eu acho, ok, você limita a Cidade do México e se você não, então não. Só podem viver, vamos dizer, 20 milhões de habitantes, ou 15, eu não sei, né? E aí, ok, já não, só podem viver 15 milhões de habitantes. Como vai ser o controle? E supondo que vai ter esse controle, não é? Hein? Não gera o mesmo ou até pior. Ou seja, não vai começar a haver um aumento ainda maior. Porque agora, aqueles que realmente querem morar ali por algum motivo vão dizer, não, eu pago mais só para poder morar aqui. E você vai começar a expulsar outras pessoas que não podem? Ou seja, eu sinto que é o contrário. Ou seja, eu sinto que não vai gerar esse efeito. Para mim é o contrário. Vai gerar um efeito oposto. Sim, é como tudo que tem muita oferta. Obviamente, se tem muita oferta, o preço cai. Mas se você vai limitar, tipo, se na Cidade do México disserem que só podem morar 10 milhões de habitantes, quem você vai tirar, por exemplo, não? Ou seja, vai ficar lá quem tiver poder econômico, poder de influência... Ou seja, vai começar a sobrar só esses. Pessoas que talvez nem sempre mereçam, digamos assim, né? Então, não sei, acho estranho e interessante. Será que vai acompanhar isso? Eles têm regras que evitariam isso ou que dariam preferência para as pessoas que realmente são de lá? E para onde você vai mandar os outros? Em todas as cidades? Acho que elas crescem, não nascem novas pessoas, então os filhos poderiam crescer lá. Tipo, se chegarem, vamos supor que cheguem a 10 milhões. E aí toda a nova geração vai ter que sair, ou os novos vão ter que ir embora de lá, ou como é que vão fazer? Digo, bom, são coisas que eu me pergunto assim, sem que eles tenham uma explicação, obviamente, mas acho estranho. Acho meio difícil se limitar a algo assim, ainda mais com as tendências que eles têm. Talvez pudesse ser um limite para quem vem de fora, talvez aí faria um pouco mais de sentido, né? Quer dizer, se você vem de fora... Tudo bem, pode, mas tem um limite, né? Talvez eles estejam se referindo a isso. Se for assim, talvez seja mais viável, né? Mas enfim, também tem outros assuntos. Não sei se você quer comentar algo sobre isso, senão a gente pode ir para outros temas. Bom. Na verdade, um dos pontos das pessoas que são contra isso é que, se você faz algo assim, vai acabar tendo problemas com relação a médicos, enfermeiras, etc. Porque nem toda a população cresce conforme as necessidades existentes. Por exemplo, se este ano temos 100 encanadores, não significa que sempre teremos 100. Isso não é a realidade. Exato, você está totalmente certo.
O exemplo é o do soldador mexicano, acho que Juan Hernández, se não me engano, o soldador mexicano que ficou famoso. Agora porque trabalha na SpaceX. E de ganhar $28 por hora trabalhando 11 anos na SpaceX, agora ele ficou milionário porque vendeu, porque tem ações da SpaceX. Você diz, quer dizer, ele, facilmente poderia ter sido um americano, quer dizer, poderia ter sido. Mas então quer dizer que não existem? Sim, para que Elon Musk e sua empresa tenham aceitado trazer pessoas de fora para operações desse tipo, como por exemplo o soldador. Pelos amigos que tive que trabalham nessa área, é como a carpintaria ou como outras áreas. Quero dizer que tem gente muito, muito boa e tem gente que é muito ruim. Ou seja, a soldagem tem seu truque. Vamos dizer, não é qualquer coisa. E o trabalho dele, então, ou o fato de ele estar lá? Imagino que é porque realmente não encontraram outras opções que fossem acessíveis para essa empresa, né? É uma empresa de inovação que eu entendo, tem bastante dinheiro, mas eles preferem contratar esse mexicano como muitos outros estrangeiros. Esse é um assunto muito estranho, porque ele está envolvido apoiando um político que faz exatamente o oposto, né? Mas enfim, outro assunto bem curioso, não é? E também são dessas mudanças estranhas que estão acontecendo, mas no final também se explicam, pois dessa vez, por causa da guerra, a Ucrânia assinou uma lei retirando o russo como idioma protegido. Eles vão proteger outras línguas que são típicas da Ucrânia, mas não vão mais proteger a Rússia, ou especificamente o idioma russo. Inclusive, Zelensky fala russo, né? Ou seja, mas é só o que dizem. Sabe que eles não querem ter isso como uma obrigação? Porque esse Putin usa isso como pretexto para fazer o que quiser. Então, diante disso, eles tiraram essa política linguística e já faz um tempo que estão tentando reforçar a identidade nacional. Porque no final é assim que se posicionam. As guerras também não fortalecem tanto essas identidades culturais, pelo menos na região. Exatamente. É importante lembrar que há pouco tempo a Duma aprovou uma lei em que qualquer país que tenha falantes de russo e que eles acreditem bem a Duma, Rússia, que sejam atacados, então eles se dão permissão para atacar esse país. E esse tema, obviamente, também é uma forma de se proteger. Mas o que continua igual, como línguas minoritárias que são protegidas na Ucrânia, são o bielorrusso, o búlgaro, o gagauz, o tártaro da Crimeia, o grego moderno, o alemão, o polonês, o romeno, o eslovaco, o húngaro, o tcheco e o hebraico. essas são as produzidas e protegidas, digamos assim. Pois bem, aí está a questão dessas coisas curiosas que vão gerando mudanças internas. Também tem, outra imagem que estamos vendo hoje. Aqui estamos vendo hoje. Já começaram os ataques agora cedo contra a Ucrânia, da Ucrânia contra a Rússia. Isso seria em um desses depósitos de petróleo na região de Yaroslav, na Rússia. E essa imagem que estamos vendo aqui. Estamos vendo o Monterrey hoje. Aconteceu que esse torcedor sueco saiu de um restaurante chamado Hora Horacero, no bairro Antigo, sem pagar. E então, olha, o senhor que está ali de branco não dá para ver aqui, mas esse senhor que está ali é o garçom. Ele saiu rápido. E aquele negócio deles, como chama? Para pagar. Bom, a coisa é para pagar. Eu esqueci o nome dele porque ele simplesmente foi embora assim. Imagina, tem em todo lugar, tem em todo lugar. Ela andou muito porque demorou. 0 está a 2 quarteirões daqui, acho. Quer dizer, eles foram embora sim, quer dizer. O garçom foi atrás dele rapidamente e chamou os policiais, que tem um aparelhinho apontado para o garçom. Ele está falando, está explicando para ele que não sabe os gastos e tudo mais, e isso traduz, e depois ele escuta no idioma dele, para que não haja, mal entendidos. Bom, então aí está, não é? É que eu não entendi. Se eu não sabia que tinha que pagar... Achei que era grátis por ser sueco. Bem, então não. Não, em todo lugar há espertinhos. Espertinhos em todo lugar, claro, sim, isso mesmo. Muito obrigado, Isa, muito obrigado mesmo por esse super chat maravilhoso. Em qualquer lugar, não dá para confiar. Quer dizer, outro dia ouvimos uma história de um ciclista que estava viajando pelo Japão, um ciclista estrangeiro, vamos dizer assim. Um ciclista estrangeiro, ou seja, outro que não era japonês, vamos dizer, um loiro, né? Um loiro, loiro, ou então um latino loiro, tanto faz, não importa. O ponto é que era um estrangeiro, ou seja, não era japonês, nem parecia com os japoneses, era claramente um estrangeiro. Lá sim, e ele estava percorrendo todo o Japão de bicicleta, né? Não sei toda a história dele.
Adoro esses canais, mas às vezes falta tempo para assistir. Mas eu recebi, você me mandou o vídeo. Eu estava assistindo. Você estava assistindo. É surpreendente, pois ele chega ao restaurante e deixa a bicicleta. Obviamente, dá para perceber que é uma viagem pelo Japão inteiro. Ele comenta com o cozinheiro, com o chefe ou sei lá quem, e diz que está viajando pelo Japão todo. Sim, ele se interessa muito pela conversa. Que legal, mas você tem onde ficar? Ele diz sim, já tem onde ficar, certeza? Porque aqui tem um lugar para você, né? Mas ele responde não, já tenho. Quer dizer, ele já tinha combinado com um amigo. Eles iam ficar juntos em certo lugar, então não. Mas ele começa a insistir demais. Não, mas fica em tal lugar, quer dizer, fica aqui comigo, fica não sei onde, blá blá blá. E ele diz, não, muito obrigado logo de cara. Pum, pagou e foi embora dizendo, não, obrigado. Ele foi embora e pegou a estrada, e foi no meio da estrada, no meio da floresta, no meio do nada, aparece o chefe na caminhonete dele e diz, ei, insiste, ei, fica comigo, imagina, obviamente menos, né? Ou seja, obviamente menos, e então, nesse momento não foi mais adiante, né? Mais adiante, acho que aí ele vai bravo, tipo uma coisa assim, e depois, mais pra frente, aí um vilarejo, não sei onde, caramba, ele acaba encontrando ele de novo. Ele vai para a área de perguntas para turistas e ele vai lá como turista para perguntar coisas sobre o lugar. E lá ele estava esperando por ele. Sim, já estava esperando de novo. Então, nesse momento, ele pega o celular, começa a gravar e finge que está. Ou fala com a namorada, uma amiga ou algo do Japão. E nesse momento ele sai correndo porque, obviamente, não queria ser gravado. Ou seja, claramente o que ele ia fazer era algo totalmente ilegal. Me deu uma vibe de psicopata, tipo, não. O que ele queria fazer sabendo disso, já que disse a eles que estava fazendo sozinho, então ele sabia que estava sozinho e insistia em, tipo, isso é no Japão? Então eu digo, né? Nunca fique contando toda a sua história assim, tipo, aqui estou sozinho, principalmente em um lugar que você não conhece, né? Por mais que digam que o pessoal do Japão é gente boa, que lá não acontece nada, como assim? Tem maluco em todo lugar, então, sei lá, não seja tão ingênuo, né? Em qualquer lugar a gente tem que ficar atento e tudo mais, até os suecos andam roubando em restaurante, né? Então, sim, é aquele clássico que fala, lá o pessoal é ruim, me trataram mal, cara. Mas você estava roubando, isso não se faz lá. Mas enfim, vamos para outros assuntos importantes. Outros assuntos e notícias rápidas são para vocês ficarem informados do que acontece no mundo sem perder nada. E para a gente continuar o papo, né? No Líbano estão acontecendo ataques, a gente já via essa situação chegando. No Líbano estão acontecendo ataques. Evidentemente isso preocupa, pensando que a situação pode escalar para outra coisa, para outro nível. O exército libanês já se retirou de uma aldeia no sul após o avanço das tropas israelenses. O exército libanês não está lutando contra Israel, nem Israel contra o exército. Mas isso foi acordado entre Israel e o exército libanês. Ei, você fica aí para proteger a população e impedir a entrada de Israel, do Hezbollah ou de qualquer um. Bom, os israelenses já estão avançando em direção aonde está o exército libanês e filho do exército libanês. Então, sabe de uma coisa? Ou eu fico aqui e literalmente começo a enfrentar e vira uma guerra. E agora sim, uma guerra de verdade. Ou eles se retiram. E infelizmente para os libaneses, né? Eles têm que se retirar. E, no fim das contas, isso começa a escalar a ponto de que isso possa se transformar em uma guerra. E o Líbano, como país, não está envolvido na guerra, nem quer estar envolvido na guerra. Hezbollah, no caso, e através dos iranianos, vocês já sabem o que eles querem. Agora, dentro de tudo isso, né, um general iraniano fez uma declaração muito forte, porque, veja, esse personagem, né? Ele passa a fazer declarações cada vez mais loucas e chamativas. Esse indivíduo é Ali Abdohali, comandante do quartel-general central do Irã. Ele diz que algo está por vir, não explica o que é, mas que algo está por vir que vai ser algo surpreendente para Israel e para os Estados Unidos.
Ele alerta que em breve alguém sofrerá uma derrota. A que ele se refere? São só palavras de guerra psicológica ou algo mais? Bem, nós não sabemos. Mas vejam, nas últimas semanas temos visto muitas coisas se cumprirem, não é mesmo? Dos dois lados, já não é só narrativa. Eles estão realmente operando. Então fiquem atentos ao que está acontecendo por aí. O que mais temos por aqui? Também temos que hoje em Haiti aconteceu que alguns homens armados sequestraram em Porto Príncipe o James Boyer, que é o diretor do gabinete do Ministério da Defesa do Haiti e também é inspetor-geral da polícia. É o funcionário de mais alto escalão que foi sequestrado pelos membros de gangues que ainda sabemos que controlam cerca de 90% da capital lá no Haiti. Aliás, bem perto dali, mas para o oeste, em direção a Cuba, também foi relatado que 59% da população está sem energia elétrica neste momento. Esperamos que Roble e toda a comunidade de Cuba estejam bem e possam nos assistir. Agora não. Um forte abraço para vocês. Mas agora uma alta porcentagem da população está sem energia elétrica nessa região. Mas falando de apagões, agora mesmo há um apagão forte nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, deixa eu voltar a esse ponto. Havia um apagão entre Indiana e Illinois. Por causa de um tornado que houve, 7 tornados que aconteceram ontem, 7 tornados, sendo que o maior foi um F3, 200 casas destruídas, foi forte entre ontem e hoje, forte lá, agora de novo. Continuam os apagões em Illinois, mas agora são menos. Em primeiro lugar está Missouri, que tem 61 mil casas sem luz. Em Illinois são 29.985 casas sem luz, no Kansas são 20 mil, e em Indiana continuam sendo 19.784 casas sem energia elétrica. É um apagão regional por causa do clima, como já comentamos. Atualmente, 8 estados dos Estados Unidos estão sob alerta climático, afetando 70 milhões de pessoas. Então, quando digo que afeta, são essas coisas, né? Exatamente, ou seja, são tornados, já são 2, ou já tem 200 famílias agora que, são, sim, 200 casas, 200 famílias, vamos dizer assim, que ficaram sem casa de ontem para hoje, né? Quer dizer, sim, são coisas que no final são difíceis e, evidentemente, essa situação, de fato, estávamos vendo o Econics e eu estava recebendo os relatórios de como estava por aqui e eu penso, que coisas, né? De repente, em um mesmo país, são múltiplas, obviamente, realidades totalmente diferentes, né? Aqui, a comemoração em Nova York e aqui está, a pessoa com sua casa voando pelos estados, ou seja, é assim que as coisas são e, dessa vez, isso está acontecendo nos Estados Unidos. Agora, o que mais temos para você? Também temos que nos próximos dias vai haver uma reunião de Donald Trump no G7 e ele também vai participar nesse encontro. Curiosamente, sabe-se que não vai haver nenhuma reunião entre esses dois líderes e também não vai haver reunião com Zelensky. Parece que ele está evitando as 2 maiores guerras que tem pendentes. Ou seja, não programaram nada, não. Nada. Muito estranho e curioso, sinceramente não. Aliás, vai ser no Egito. Me parece no Egito, né? O G7 no Egito, isso é curioso, mas tem um tom bem de Oriente Médio. Então também vão os Emirados Árabes e vai o Catar e outro. E os países que estão no G7, obviamente, sim. Ele fala isso mesmo, esse personagem diz, vem coisas por aí, né? Ou seja, são personagens que dizem isso um dia antes da suposta assinatura. Não. É que agora já deveria estar assinado, quer dizer, agora é domingo já, em teoria deveria estar assinado ou em processo. E já disseram que não tem graça, né? Então, este, diz Clara, diz... Aqui na Venezuela são igualmente frequentes os apagões, até de 7 horas seguidas, e o país é petroleiro, irônico, diz Clara. Saudações, Clara, um grande abraço para minha amiga. Amigal, me dê saudações, como você tem estado? Bom dia à Espanha, um grande abraço, Marcela, até o Chile, Diego. Também há outros assuntos que chamam atenção, e eu acho que é por isso que não quer ver Zelensky, esse Trump, é justamente por causa dessa notícia. Olhem, quer dizer, vamos ver se... Aqui está a imagem, essa imagem, ou seja, os negócios da guerra, são negócios até que de repente já não são mais convenientes. E desta vez, os Estados Unidos vão reduzir drasticamente os aviões e navios de guerra designados para a OTAN na Europa, segundo informam autoridades. Ou seja, eles vão começar a deslocar, a retirar.
Os Estados Unidos planejam reduzir significativamente os aviões e navios de guerra que disponibilizam para operações da OTAN. Sempre a OTAN. Diziam que era um grande negócio porque só aumentava, mas os Estados Unidos fazem o oposto e estão retirando. E isso, bom, o que eu penso é que tudo o que se faz agora é quase sempre porque passa por estratégias de IA, né? Ou seja, e eu sinto que o Trump está fazendo algo que tem a ver com isso, com as IAs. Porque ultimamente ele tem antecipado muitas situações e tem acertado, por assim dizer, nas suas operações, exceto no Irã, que eu acho que o cálculo que fizeram lá não deu certo. Mas, por exemplo, com a Ucrânia e com tudo o que Trump começou a fazer nos últimos meses, é como se ele já soubesse que a Ucrânia está começando a avançar muito forte. Não convém para ele ficar perto da Ucrânia, pois aumenta seu compromisso. Se afasta, o compromisso diminui. E ele diz, olha, são eles que estão te dando uma surra, mas não sou eu não estou ajudando eles. E a ajuda dele quer dizer, a ajuda para a Ucrânia caiu demais. Mas também pensando nisso, já tem alguns países da Europa que começam a ficar nervosos, até mesmo pensando em se retirar, porque a Ucrânia está avançando muito rápido nesses desenvolvimentos, e chegaram a dizer para ele nessas últimas semanas que era melhor ele não atacar mais as refinarias. Ou seja, imaginem só, né? Quer dizer, você pensa, obviamente não, né? Não é por aí. Mas também pode ser estratégia, né? Tipo, pode ser uma estratégia de fingir que estou me afastando, só para não me comprometer. Mas a questão é que isso está acontecendo e, obviamente, acende o alerta na Europa, na OTAN especificamente. Também o que aconteceu lá no Haiti, né? Não sei se já comentamos sobre isso. Né? Comentei. Bom, só isso mesmo. As FDI acabam de informar que um suposto drone caiu no sul do Líbano e que não houve feridos. As sirenes de Eliad tocaram, mas foi um alarme falso. Bom, isso foi em direção ao Líbano, então não há... Sim, parece que algum drone tentou passar por ali, mas caiu do lado do Líbano. Diz a tia Eva, bebê, estou falando agora. Acontece que pessoas que por anos foram ridicularizadas por acreditar, segundo suas informações, que havia uma base na Lua, acabam tendo razão, diz a tia. Sim, bem. Você sabe, a Adeline sempre disse que havia coisas... É que olha se tinha gente, só isso. Que não, os que já... Não sei, mas se tinha, sim. Tem que lembrar que diziam os astronautas, ou não todos, mas alguns deles falaram e disseram isso, mas quer dizer só que... Aí você pensava, será, né? Não sei exatamente o que esperamos. Alguns já gostariam até de ter o alien aqui do lado, abraçado, mostrando, olha, esse é o meu. Garcia Marques dizia, com razão, que os humanos são muito estranhos. Ou seja, poderíamos ter um alienígena na nossa frente e vamos dizer, não, é que é uma fantasia, ou é IA, ou vai fazer iágua. Ou seja, se você não quiser acreditar, não vai acreditar, seja o que for. Não, então. É verdade. Mas você tem razão, tia Eva. Porque no sentido de que agora estão aparecendo mais evidências do que já se comentava antes. Está aparecendo cada vez mais evidência que sustenta tudo isso. Agora não, acho que isso não quer dizer que tudo do passado é real, mas sim que algumas coisas ganham mais importância. É isso. Tia Eva, onde se inscreve para receber um pedido de desculpas? Bom. Diz que vai, olha, vai, você não estava? Você não estava, você não tem estado nos vendo porque, diz ela. Não sei se vocês ouviram ou acabaram de fazer um projeto onde vão rastrear os voos dos empresários para ter certeza se acontecer algum desastre. E os custos, foi muito caro conseguir a informação. Se falarmos do aplicativo que avisa sobre movimentos, comentamos sobre isso nesta matéria. Que o criador disse que já tinha testado e que tinha funcionado muito bem antes dessa guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel. Ele viu imediatamente como os voos começaram a sair dos países do Golfo e do Irã, etc. Todos os da Vietudo e Vietudo saíram antes, numa boa. Eles tinham a informação de que algo estava para acontecer. Então, esse tipo de coisa, ou seja, agora vai ter muitos casos assim e isso é o que fica mais visível. Mas com as IAs e tudo isso, vão haver padrões que a gente nem percebe. Sim. Ou que antes não víamos, mas agora podemos notar e dizer, olha, ali há um padrão de consumo de certo produto. Ou começam a acontecer, não sei, coisas que eu não saberia agora, mas que começam a acontecer.
certas coisas mostram sinais de mudança ou indicam que algo está se aproximando, né? Pois é, aliás, olha, para trazer para algo mais local, né? Eu aqui tenho insistido nas últimas semanas, estão sendo registrados climas perfeitos demais. Quer dizer, é sério, e eu já comentei com vocês, né? Semanas atrás, né? Que eu digo, esse é o melhor clima que tivemos em Monterrey em anos. Mas não só isso, como agora, depois de anos com o clima super poluído, agora está tudo limpo. Exagerado, mas exagerado mesmo. E tem um monte de gente no YouTube, no Twitter, TikTok, seja onde for, comentando sobre a curiosidade do céu perfeito, né? Isso você só vê, tipo, nas praias, em um lugar onde tem muito vento e o ar circula. Aqui é uma região montanhosa, muito industrial, que foi ficando cada vez mais poluída. O trânsito é um caos, assim, como você nem imagina. Sim, trânsito todo dia e o céu limpo. Isso você diz ou falaram com algumas empresas que são as que realmente poluem e disseram, olha, você, diminua agora. Não se movam muito, não sei se aconteceu algo com a refinaria, fizeram alguma coisa, mas de repente os céus ficam perfeitos, né? Sim, eu acho que sim, devem ter desligado. Também, sabe o que aconteceu no centro? Tudo. No centro tiraram todos os sem-teto. Né? Desapareceram também. Desapareceram os sem-teto e também as feirinhas, que foram montadas em lugares onde não deveriam. Então, em áreas das praças e tudo mais, colocaram feirinhas e agora também tiraram todas, que nunca tinham conseguido tirar antes, mas neste momento conseguiram. Foram anos tentando tirá-los, né? E de repente, pronto, ou seja, se resolveram sabe-se lá como e já magicamente desaparecem todas essas feirinhas e daqui a pouco vão voltar, todos os homens e mulheres em situação de rua, sem lar, né? De volta às ruas e a poluição de novo pode vir, né? Ou seja, se esbaldem. Ou seja, é bem interessante, né? Quando se quer, né? Se pode, só que tem que querer de verdade, né? Saudações para Leonardo. Desculpa. O que é? Diz Leonardo Papila? Agora sim, comentar. Estive pesquisando e os investimentos das empresas petrolíferas no Oriente Médio não tiveram quedas. Por exemplo, Zahara, Zawita, Aramco 2,5 de janeiro até junho. Emirados Árabes. Igual. Saudações, Leonardo? Saudações, Leonardo. Não, pois, é que isso aqui esses jogam em outro nível. Ou seja, eles nem deveriam cair. Se o petróleo está altíssimo, não tem por que cair, mesmo sendo do Oriente Médio. Ou seja, de qualquer forma, eles têm e vendem coisas. E sim, parte do petróleo sai. Então, imagina, se o preço do petróleo está ao dobro, pelo contrário, deveriam subir, né? Ou seja, essas empresas realmente deveriam subir. Então, apesar de que a saída do petróleo afeta eles agora momentaneamente, sim, eles continuam tendo negócios no mundo todo e é o setor petrolífero que vai estar, eu acho, tentando agora que o preço não caia tanto. Porque eles insistem. Os países do Golfo, que o preço para eles em lucros é de $75, ou seja, e já faz anos que está em $60, $50. Supostamente, uma espécie de acordo com os Estados Unidos para pressionar a Rússia. Sim, supostamente é isso. Então a OPEP, lembram? Comentamos isso aqui. Ou seja, publicaram que iam produzir 3 vezes mais petróleo nos próximos anos para manter os preços baixos. E para mim não faz muito sentido se de repente eles dizem que um preço abaixo de 75 não é um bom preço para eles. Por que eles iriam querer produzir mais petróleo? Bom, eu já imagino que eles já sabiam que viriam certas operações que iam manter o preço do petróleo alto. Porque senão, não entendo por quê. Por que eles fariam isso? E é bom lembrar que esses países e esses sheiks são super amigos do trompeta. Sim, ou eram. Eu acho que sim, não é? Um exemplo é o que ela acabou de mostrar, até em um hotel de primeiro mundo, e sua frase deveria ser hospital. Mas o que eu disse? É hospital? Hospital? Hospital de primeiro mundo, e até mesmo o seu lema é: o público deve ser melhor do que o privado. AMLO não conseguiu resolver nada do que prometeu e endividou o país mais do que quando estava o antecessor de Novak. Diz Nova, saudações Nova. Marcela, como você tem estado? Olá, Emma, saudações Vic. Diz amanhã começa o Mundial na Regional. Sim. Amanhã é. Amanhã a Suíça joga contra a Tunísia e os suíços estão aqui, os suecos chegaram hoje. Acho que eles chegaram ontem, que bom. Foram muito criticados por não deixarem passar, pois deram chapéu no pessoal do Japão.
Deram um chapéu para os suecos, mas ninguém da Tunísia recebeu. O quê? Parece ruim, que chato. Como aconteceu? Saudações. Diz Terminator Infinity. Salinas Pliego ainda está no México, então não há nenhum desastre por aqui. Diz, saudações Terminator. Não, ele ainda está aqui. Saudações, Terminator, olá. Ele está no México? Sim, ele está. Não sei. Não sei, ele já vai onde quer, né? Sim. Com certeza agora sim. Digo, ele está aqui e depois de 5 segundos já está nos Estados Unidos? Ou eles estão, mas sim, é isso, saudações. Saudações. Saudações para Rô Ortega, como você está? Como você está, Rô? Saudações. Então, Para Emma Andrade, para Marcela Riquelme, para Oscar Mendes, para Vic Sega, Juan Antônio, que diz boa noite. Bom, Juan Antônio, saudações também para Aurélio Garcia, também está aqui. Cumprimentamos Marcela Riquelme. Para Beto Barbas diz, olá. Vamos ver, agora que está tudo muito, muito futebolístico, dado futebolístico, a guerra da Ucrânia já vai para a sua segunda Copa do Mundo, diz. Saudações, Beto. saudações, hoje sim, já não são. Tenho encontrado vídeos, os antigos aqui do canal, né? Já estão levando 2 mundiais. Sim, e este, perdão. E... Poxa, que raiva, né? O tempo passa, mas já estamos aqui no canal há várias Copas do Mundo. Sim. Sim, já passamos por várias Copas do Mundo, já está na hora de ir a uma Copa, né? Quer dizer, na próxima a gente tem que ir. Tem que sair daqui. Não, ali é que tem que ir. Amanhã a gente sai pra lá. Pois é, na verdade a gente vai andar por lá, vamos andar. Sim, Mas à tarde, quando já começarem a... se reunir. Não, vai ser desde de manhã. Depois entrevistar a banda. Entrevistar? Sim. Eu faço sim, eu sei que você tem vergonha. Mas, não tem vergonha. Não. 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 Saudações a mim de quem eu sou. E também para Daniel. Como você está, Daniel? Saudações, Daniel. Para Mário Esteves. Assistindo de Havana, como vai, Maria Esteves? Mário Esteves? Algumas coisas te envergonham e a mim não, e vice-versa. Não sei. É bem estranho. Porque tem coisas que pra mim é. Tanto faz assim. Pepe e meu filho mais novo conversam facilmente com qualquer pessoa e nunca tem dificuldade em encontrar assunto. Mas coloca ele pra gravar em um lugar assim, tipo, solto, e aí sim, dá um pouco de... Sim, tipo, realmente não me sinto tão à vontade gravando. Sim, ele faz isso, mas... Não sei. Sim, mas não me sinto à vontade gravando em público. Como vocês estão? Não sei. Não me sinto tão à vontade. Mas eu não sou nada tímido e converso com qualquer pessoa e brinco com todo mundo e, tipo, eu gosto de conversar com todos. Quer dizer... E a Astrid, né? Astrid super séria. Mas aí, coloca ela pra gravar, não sei o quê. Sim, quero. E ela começa a gravar. E então, e você diz, como você está gravando aqui? Ué, que coisa estranha, né? Não, aqui, eu realmente vou pra um canto. Sim, assim, né? Tipo, eu procuro um ângulo que fique mais ou menos, ou na caminhonete, né? E aí eu gravo. Mas sim, e aí? Sim, tipo, não sei o que acontece. Sim. Saudações para o designer diz Aurélio Curtir. Bom, saudações, como você está? Também saudações para Antônio Matar, que diz saudações de Grayville, Texas. Pepe Mojica, Monte Reinaldo, saudações, Antônio. Olá, Antônio, como você está? Muito bem. Saudações para Rosalinda Moreno. Como você está, Rosalinda? Diz que Pepe, o que você acha de Portugal? Saudações, Rosalinda. Diz Pepe, você acha que Portugal vai enfrentar a Argentina? Pergunte para a IA, ou seja, será o jogo de Portugal? Argentina? Nossa, aí sim, de verdade. Bom, eu acho que seria ótimo. Não, brincadeira, nem brincando. Nem brincando, vai ser logo na primeira rodada. Sempre, nunca colocam. Dois grandes assim, tipo eu. Bom, eu acho que não, né? Eu não sei. O que vai acontecer? Que não queira fazer. Mas vamos supor. Vamos ver, mas... Sim, imagine que chegue a Argentina. O primeiro pega a República Democrática do Congo. Sim. Ou seja, aqui é Colômbia, certo? Não está. O difícil é a Colômbia. Se eles passarem e se enfrentarem, quem vence? Vamos perguntar para a IA. Vamos logo. Ou seja, vamos perguntar aqui para a IA e ver o que ela acha, né? Então, vamos lá. Como você conversa com comunicólogos ou sociólogos tímidos? Sou comunicóloga. Sim, não. É que não precisa ser super falante. Não, sim. É bem normal. É bem normal que sejam assim. Mas é que é bem estranho porque uma coisa é, tipo, ser tímido, sabe? E outra coisa é ser extrovertido. E outra coisa bem diferente é se comunicar na frente de uma câmera. No caso da Astrid é assim. No caso da Astrid, tipo, nada. Tipo, aí sim, eu acho que sim. Se vocês me conhecem, eu vou ser praticamente igual. É igual. Como eu sou agora. Igual. Não muda nada. Mas no caso da Astrid, sim, é outra pessoa. Tipo... No começo. Vocês vão se surpreender se a conhecerem um dia. Sou morena, cabelo afro. Sim, não, mas tipo, é totalmente diferente, tipo, na atitude dela de que, bom,
Não, tipo que não, nem vai falar com vocês, nem vai cumprimentar vocês. Não, eu vou cumprimentar eles, mas não estamos confundidos, mas no começo eu sou muito séria, sim, mas depois que eu pego confiança, por exemplo, com nossos amigos e conhecidos, eu converso igual. Não, sim, claro. Não, ela vai ficar assim. Em si não está bem. Como você está? Está bem. Ou seja, já tomaram café e... Não, já solta, mas parece que demora um pouquinho. Demora um pouquinho, não? Mas esquentando sim. Sim, de repente se mentalizar também. Sim, ou seja, mas é bem curioso. Sim, tipo, não sei. Você vai superando medos. Acho que ajudo a estrela nisso e ela me ajuda em outros. Por exemplo, isso realmente me surpreende. De repente eu esqueço porque a gente não grava assim lá fora, né? Então, de repente, tipo, onde você gravou, né? Tipo, aquela live que às vezes tem ali quando a gente tá, tipo, fazendo exercício. Pois aqui é tudo assim. Eu fico tipo, o quê? E como eu nem imagino, porque eu nem estou nessas gravações. Eu estou em outro lugar nesse momento. Então, isso até acho estranho, mas enfim. E você fala devagar, fala alto ou normal? Como eu falo, E o que a galera faz? Não, nada. na verdade sinto que as pessoas estão muito acostumadas. Outro dia eu estava andando por ali nesse lugar. Como se... Não, porque lá em Ninho Zeros tinha um garotinho daqueles que são voluntários para a FIFA e eles estavam recebendo suas bolsas com a camisa, com os crachás, com todas as coisas. E ele estava fazendo uma live, ou pelo menos talvez estivesse gravando, mas a questão é que ele estava gravando com a câmera e ia gritando: vou mostrar para vocês, não sei o que comprei, o que me deram, e assim todo empolgado. Mas isso é perfeitamente algo que eu posso fazer sem problema. A questão é que eu fico mais envergonhado, digamos assim, quando é com pessoas meio conhecidas. Quer dizer, já faz meses que eu conheço eles, mas eles não sabem que eu trabalho com YouTube, ou seja, não fazem ideia. Bom, é que eu considero que ninguém me conhece. Sim, não, por isso ninguém sabe. Não, eu sei, já sei que ninguém me conhece. Mas de repente você aparece lá e... sei lá, acho meio estranho. Sim, Por isso, tipo, eu considero que tipo, sim, bom, que tanto faz pra eles. sim, não, acho que tanto faz pra eles, mas é estranho e desconfortável pra mim. Diz que Castilha vai às entrevistas e vê, apesar do cinegrafista, diz Aurélio. Aí sim vai se prestar a fazer. Não, as entrevistas eu faço sim, porque é gente que eu nem conheço, tipo, não me importa. Tanto faz pra mim. Sim, tanto faz. Seria mais estranho pra mim ir a um lugar onde não me conhecem por isso, por essa parte da minha vida, mas sim por outras coisas. Não, Isso não é pra mim. Sim, diz Beto Barra. Aliás, em um canal de esportes conhecido vai aparecer Wiri. Aí pros fãs de qual canal. Fala qual não. não é onde diz que não vai me conhecer. Fizeram lembrar do que aconteceu com o Diabo Veste Prada, a que faz o papel de Miranda Priestley. Ou seja, essa aqui, sim, ela entrou muito no papel dentro e fora do set e tinham medo dela, sim. Ela é Miranda Priestley? Você está... Sim, ela entrou muito no papel dentro e fora do set e os colegas dela tinham medo dela. Ótima atriz. Como ela se chama? Esqueci o nome. É essa atriz Azazazazaz. De verdade, é impressionante. Meryl Streep. Meryl Streep, por sinal, muitos não sabem, mas ela é... Não sei se vocês já viram o filme chamado Matar Cachorros, que tem o Robert De Niro. Sim, claro. Robert De Niro e outro ator que não é tão conhecido porque ele faleceu muito jovem, que é o que rouba um banco. O outro tem uma cara meio de vampiro. E esse me fugiu o nome agora. Desculpa, Meryl Streep. Meryl Streep. Meryl era casada com ele e o acompanhou. Acho que ele teve câncer. Ela esteve com ele durante todo esse processo até que ele faleceu. Muito jovem. Sim, muito jovem. Ele tinha 30. Foi um bom ator, mas não chegou a ir muito longe. Não, assistam Tarde de Cães. É muito boa, é baseada em um caso real. O filme é muito louco e muito divertido, né? Você fica por dentro, né, o filme. Sim, você entende. Aham, ele diz. É que é uma pausa. E vamos ver aqui. Ele diz: quem ganharia no hipotético jogo entre Portugal e Argentina na Copa do Mundo? De 2026. Confira as previsões e me dê sua opinião. Vamos ver se elas coincidem. A pergunta da lei já está pendente, que o Vic nos pediu. Vamos ouvir qual é a resposta da IA. E este aqui diz o seguinte, vamos ouvir. Permitam-me. Vamos ver. Sim. Aí está. Aí vai. Vamos ouvir. Ok, não tem áudio. Aí está. Pepe, se hoje você me obrigasse a apostar meu dinheiro em um hipotético Argentina versus Portugal na Copa do Mundo de 2026, eu me inclinaria levemente pela Argentina. O interessante é que as previsões estão bastante divididas.
Alguns rankings prévios à Copa do Mundo colocam a Argentina acima de Portugal, enquanto outros têm Portugal até entre os 4 favoritos do torneio. O que favorece a Argentina? Chega como atual campeã e recuperou o topo do ranking da FIFA antes da Copa do Mundo. Mantém uma base muito estável desde o Qatar 2022. Tem identidade tática clara com Scaloni? Nos últimos anos, mostrou uma enorme capacidade de competir em jogos disputados e mata-matas. O que favorece Portugal? Provavelmente tem mais profundidade no elenco, jogador por jogador. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Chan Ives, Vitinha, Rubem Dias e Diogo Costa formam uma geração extraordinária. Várias análises consideram que Portugal tem uma das seleções mais completas do torneio. Roberto Martínez conseguiu dar mais flexibilidade tática do que em ciclos anteriores. Meu palpite. Se jogassem 10 vezes, a Argentina ganharia 4, Portugal ganharia 3, empatariam e decidiriam nos pênaltis outras 3. Em uma única partida de eliminação direta, eu veria praticamente como 55-45 para a Argentina. Quais são as ênfases? Bom, ele continua falando aí do fator Messi, Cristiano e tudo isso, né? Mas então que loucura, né? Quer dizer, sim, está... Que loucura, né? Interessante. Na Teles, análise, né? Interessante a análise, não sei o que vocês acham, porque eu ficaria igual, eu ficaria meio em dúvida, né? Difícil saber por quem, né? Eu caí. Ok. Difícil. A carreira de... O sea, en todo caso... Bem, os argentinos vão dizer que a Argentina, os que são fãs do Cristiano vão dizer Cristiano, mas é mais pela emoção, mas pela realidade, nesse caso, acho que a Argentina um pouco mais, né? Que é o que o ChatGPT está dizendo aqui. Esse que vai passar o Willy pela ESPN? Tá bom, ok. Então vai ter que conseguir. Muito bom? É de graça? Tem que pagar ou vem junto com a Disney? Não, não vem com a Disney. A Disney diz isso quando termina o filme. Eles percebem que o senhor é muito gente boa, ele manda pra eles. E depois ele atende todo mundo que queria assistir. Não, mas está. Quer dizer, não importa, está... Bem, velho, mas sim, sim, muito mais engraçado, mais sim, mais sim. Sí, está rocaleto, pero hay que ganarle. Sí, mientras siga siendo gracioso, pues digo, está Sí, bien. claro. Pero sí, Ver como vai ser, o que vai sair por aí, que estavam andando por aí. Como você tem estado? Boa noite, irmão. Luz Bustamante não é tudo, na verdade ela é como um personagem. Eu adoro ela pelo programa dela, sabe? Aquele programa que tinha muitos esquetes, ela aparecia. Quem inventa coisas, como ela fazia no Dr. Xunga. 8. Esse é bom, a viagem é curtinha, tem mais personagens bons, o Hooligan. E tinha outro, mas não lembro o nome, mas a viagem é curtinha. Também era muito bom esse, tinha um Rambo, né? O Rambo também era ótimo, ele inventava umas coisas bem malucas. Sim, saudações, mestre, sim, mestres e mensagens, pensa aí com a Disney, vai ser sim, uma pessoa agradável. Sim, não, claro que sim. Não pense que sou tão velho. Não, sério, mas não é por mais, não é por dinheiro, olha. Não, por favor. Olha, Pepe, eu tenho uma pergunta. Se você faz uma pergunta para o GPT no México e eu faço a mesma pergunta na Rússia, por exemplo, eles respondem igual. Bom... É que na Rússia não podemos ter internet. Não sei se tem. Mas é ruim, né? Sim, bom, agora tem muitos e-mails, agora este e mais, principalmente aplicativos dos Estados Unidos. Então, mas supondo que você esteja em... Vamos para o Japão, né? E essa é a pergunta, e agora eu faço a pergunta. Em teoria, deveria ser uma resposta parecida, mas não igual. Ou seja, se você mudar qualquer coisa, até mesmo a forma como você usa pode também mudar, né? Agora, para mim, o mais interessante das IAs, mais do que qualquer outra coisa, são ferramentas, né? E essas ferramentas, no caso, vão funcionar com base nos seus prompts, né? Então, o segredo é você ter bons prompts para tirar proveito disso. Não é só essa ferramenta, no fim das contas, como um buscador, vamos dizer, mas é mais do que um buscador, que você vai influenciar para que seja mais favorável ao que você deseja. Vamos dizer se a minha ideia é que seja algo com um toque latino, que sempre me dê contexto histórico em tudo o que eu comentar, que sempre me dê estatísticas e que coloque fontes de informação que eu também possa verificar, que até contradigam a própria posição que está colocando, né? Ou seja, esse tipo de coisa já depende do estilo de cada um. Eles erram muito, não confiem neles, não confiem nas IAs, a CIA. Mas é exagerado mesmo, continuam cometendo muitos erros, vão errar bastante. Costumam ser úteis como ferramenta, mas não de outra forma. É que aí eu vou buscar a informação e vai aparecer tudo, né? Tipo, elas erram bastante
e de repente falam com muita segurança para te dizer alguma coisa outro dia mesmo. E eu tenho uns GPTs. É verdade que são. Isso tem, não tem uns GPTs, e esses GPTs no final são, vamos dizer este. Me dê ideias de título, pois não consigo pensar em um agora. Talvez seja o excesso de notícias. E me dê, essa é a informação que quero que você confira, e esses são meus títulos que eu fiz. Me dê ideias extras, porque não estou gostando dos meus, né? E de repente aparece com uma palavra que eu gosto, qualquer coisa, mas o GPT não encontrava, não estava, né? Digamos, esse GPT é o que você adaptou, né? Então eu pergunto, onde estão os GPT? Isso não parece, não me soa, né? A empresa decidiu tirá-los e eu disse, ok, então, ou seja, basicamente eu já estava cancelando o aplicativo do Japão. Né? Para mim o valor desse aplicativo são os GPT, senão não tem valor, então eu já estava prestes a cancelar. Mas eu pergunto para o Cláudio do lado, digo, e aí, você sabe por que a sua concorrência tirou os GPT? Porque eu vi que o Cláudio não tirou, não tinha nenhuma notícia de que tinham tirado. E o Cláudio me disse, não é verdade, disse. Tá lá. Ou seja, quem te falou isso está enganado. Eu perguntei, foi a própria empresa ou comparsa, né, a própria Open, lá não se faz PTs. E todo o retorno com o Sean Capet. E eu pergunto, por que tirar os GPT segundo você? E ele me disse, não tiraram. Ou seja, quem te falou isso? Quem te falou isso está enganado. E eu disse, mas você acabou de me dizer no mesmo comentário, olha mais acima e está lá. E você faz assim. Desculpa, eu me enganei, quer dizer, mas eu já estava discutindo com ela há um tempo, tentando entender, mas me enganei, sabe? Mas me diz, por que não? Ah, porque a minha companhia decidiu não sei o quê. E ela me dava explicações de uma coisa e me dava ainda mais explicações. Ela está delirando, estava mentindo. Mas também mentem para você com total segurança, não é? De que sim, porque ela tem razão, porque no final das contas elas são treinadas para agir assim, para justificar. É assim que elas operam. Eles vão justificar o que acham que é justificável, então de repente, quase sempre pegam um tema mais ou menos com a informação correta, não é? Mas de repente eles podem estar justificando como se fosse uma realidade coisas que não são. Então às vezes te apresentam como realidade coisas que não são. Ele disse, dessa vez, ficou bem claro segundo ele, porque tinha convidado os GPTs. Saudações para Mário Falcone. Como você está, Mário? Abrindo as pastas. Olá para Mário Falcão, como vai? Mário, muito bem. Saudações Mendoza Argento. Argentina, como está o frio, Mário? Saudações, Mário. Ei, é muito louco que tiraram a da Anthropic. Poxa, perdi o Anthropic. Saudações, Mário. Entendo tirarem o Mitos por segurança, mas e o do Facebook? Não foram 5. Saudações, Mário. Foi o que tiraram ontem ou o da Anthropic? Aguardo mais informações, mas está estranho. São diretrizes do governo dos Estados Unidos retiraram o Facebook. Sigam como no Fable 5. Eles têm vários problemas com a Anthropic, que se recusa a seguir o Pentágono, gerando conflitos e levando ao cancelamento de todos os projetos. Já estavam até colocando ela como uma empresa de risco para os Estados Unidos. Mas também... Imagina que a Anthropic diga, bom, então vou abrir um negócio na Europa ou vou abrir em outro país. Então eles ficam sem essas ferramentas, aí querem manter uma relação tranquila com a Anthropic. Por enquanto, diz a CIA, diz Valdo, eles cometem muitos erros e desperdiçam energia e água em centros de dados. É preciso moderação. Sim, embora também seja. Também há muita mentira sobre essa questão da água, quer dizer, no começo realmente era um tema. E diziam que gastavam 5 litros para cada operação que alguém fazia. Alguém fez o cálculo de quanto isso seria, basicamente seria todo o oceano. Ou seja, tem muita informação que é super exagerada. Cada mais ou menos, a cada 2 ou 3 meses, todas as cidades estão ficando mais eficientes. Em 20 estão ficando cada vez mais eficientes. Por quê? Porque estão encontrando muitas fórmulas para serem mais eficientes, basicamente, né? Por isso estão desenvolvendo muitos projetos para poderem ser ultra eficientes. Então, por exemplo, a China já apresentou seus projetos, que são basicamente totalmente ecológicos. Os Estados Unidos também já estão apresentando os deles. Então, sim, eles gastam muitos recursos, mas a tendência é que cada vez vão gastar menos recursos. Então, bem, isso também faz parte da realidade, né? Porque também quiseram vender a ideia de que era isso, bom, pelo menos os números não faziam sentido para mim. Então, fui revisar, buscar informações, fora da CIA, obviamente, né? Aí você percebe que sim,
mas realmente há um gasto muito grande, ou seja, eles são poluentes e não só na água, causam poluição sonora e muitos outros impactos, né? Muitas dessas populações querem elas fora porque geram vibrações, né? Os centros de dados e tudo isso têm sido enviados para o Oriente Médio. Querem mandar para a Lua? Há um projeto que quer mandar para a Lua e para o espaço. Já existem projetos ousados, pois sabem que não é sustentável mantê-los como estão agora. Talvez no futuro encontram outras fórmulas, outros tipos de chips que sejam mais eficientes, porque agora o gasto é muito grande. E diz este... Se não funcionar, é por isso que a China constrói centros de dados submarinos. Bom, Estão deixando esfriar tudo mais natural ecológico. e eficientes. Em um projeto assim, muito interessante. Se você tem um projeto muito interessante, quem sabe também qual seria o efeito no mar nesse sentido. E tem os do espaço, que no espaço seriam ainda mais eficientes, porque lá, para começar, não ficam empoeirados. Um problema lá é que os centros de dados precisam ser herméticos por causa da poeira e tudo isso. E no espaço você não teria esse problema, além do frio natural que existe lá, então não precisaria de tanta energia para isso. Eles falam sobre centros de dados nucleares no espaço e fazem coisas interessantes que acredito serem soluções para o futuro, mas por enquanto está difícil. E dizem, né, em Querétaro, estão construindo agora vários centros de dados e, ao que parece, vai ser o maior da América Latina. O Zero Data, dizem, embora o problema seja que não tem energia, esse é um problema. E eles têm... Vocês têm muita ou não? Não. E além disso, quando acaba a luz, acaba a água também. Eles têm problema dobrado. Ou seja, que tem problemas mesmo? Eu me lembro que uma vez isso aconteceu. Por um lado, você diz que é bom existirem projetos. Sim, né? Se isso vai afetar o resto. Mas não, se vai te afetar, exatamente, não. Ou seja, o ponto de que se vai te afetar na vida normal, aí eu acho que já não compensa. Não. Não é viável, né? Sim, exatamente. Saudações. Saudações às saudações. Diz Leonardo Pepe, estou pensando se a nova era tecnológica precisa de mais energia. As potências globais vão buscar países parceiros que possam fornecer energia suficiente para essa tecnologia. Veja, o tema agora é energia em todo lugar. Os chineses estão construindo 20 usinas nucleares atualmente. Enquanto isso, a Alemanha segue caminho oposto e fechou todas as usinas nucleares após Fukushima e por outros motivos. Mas realmente não por um risco, porque as novas usinas nucleares que são com tório são usinas nucleares que não têm o risco que tinham antes. As usinas tipo Chernobyl, Fukushima, a do Japão, a daqui, a de Laguna Verde, todas essas usinas, então agora estão trabalhando até mesmo nisso. Baterias nucleares, não, os chineses são muito avançados, tiveram muito progresso nesse assunto, que são pilhas que vão durar 1000 anos. Ou seja, são para coisas mais científicas, espaciais e semelhantes. Mas imagina, você tem uma nave no espaço e de repente acabou a pilha de tal sensor. Seja o que for, em 3 anos, em 4 anos, já era, né? Você tem que ter energia, não infinita, mas pelo menos que dure séculos, né? Para poder usar. E que, em teoria, eles dizem que não são quebráveis, ou seja, que seria muito difícil quebrar esse tipo de bateria. Eu imagino que não são para uso civil assim, normal, né? São coisas avançadas, mas sim, ele está trabalhando muito nisso, segundo ele. Agora, a ideia é mais usada para memes, né? Sim, tem que me dar uma foto minha como se eu fosse dos Simpsons, uma foto séria. Sim, quer dizer isso, tipo... Mas o que no espaço no pó fica flutuando? Quer dizer, o pó, tipo, você talvez esteja se referindo àquele pó, como é que chama? Estelar ou meteoritos, esse tipo de coisa, certo? Mas, bem, eu imagino que seja outro tipo de pó, não sei como funciona lá, mas dizem que é muito mais fácil mantê-los limpos lá do que aqui. Quer dizer, esse é o ponto. Vai começar porque, bem, todos esses objetos... Pó cósmico, isso não. Vai ser hermético, né? Vai ser totalmente hermético. Então, agora você tem o... Bom. Você tem o risco das erupções solares, tem o risco dos meteoritos. Ou seja, de qualquer forma, uma coisa compensa a outra, né? Sim. A CIA vai se conectar aos supercomputadores quânticos, diz Alberto. Abraço, Alberto. Como você está? Raul, abraço, Big Sega. Você talvez nem precise levá-los ao espaço. Apenas mantê-los na atmosfera em certa altitude pode ser suficiente. Quer dizer, é suficiente, porque também, se você for colocar no espaço, tem os meteoritos e os fragmentos girando por aí feito loucos. Bom, ou muito longe também.
né? Mas tão longe como você se conecta. Quem sabe? Quem sabe magia com magia, então. Dizem, vamos ver, até a CIA diz isso, que vão conectar a supercomputadores quânticos. Sim. A aeronave sim. Sim, saudações. Vamos. Vamos? Garotos. Saudações, Gabriel. Estamos no WhatsApp, Telegram, enviamos notificações das transmissões ao vivo e também estamos no Facebook, X e Instagram. Ele diz que melhor do que ele, ou em algum anel de Halo, nada além de um centro de dados. Diz saudações, não vai, já sei, é isso. Saudações, Raul, muito obrigado. Um grande abraço ao Valdo, Vic, Beto, Beatriz Álvares e a todos que chegaram depois. Assistam desde o início, estamos aí, com muito prazer. Amanhã estaremos então bem ali no estádio, suponho, do lado de fora, né? Então até a noite. Deixam a gente entrar? Até deixam a gente entrar. Gravamos e colocamos aqui. Sim, porque acho que não vou conseguir transmitir, pois imagino que haverá saturação nas redes. A gente vê ali. Vamos tentar transmitir de fora do estádio até onde permitirem, pois não sabemos como será a segurança. Se não conseguirmos por estar perto, a gente se encontra lá e dá um jeito de entrar. Logo alguém chega no estádio, né? Quem? A gente entra de penetra. A gente se infiltra, sim. Ele vai atrás. Ele afirma que, embora no futuro sistemas e equipamentos sejam mais eficientes, atualmente ainda há grande desperdício de água e energia. Saudações. Como as empresas, quando já querem crescer, que tem. Podem crescer. Mas falta dinheiro para elas, mas se tiverem esse dinheiro, pum, elas dão um salto. É assim com os aplicativos, carros, ou seja, você tem que desenvolvê-los, porque se não forem desenvolvidos, nunca se tornam eficientes. Então, é isso, estamos trabalhando nisso, todo esse tema está sendo desenvolvido. Centro de dados, IA, o que você quiser, e sim vai ter esse processo dessas próprias IAs. São elas que vão fazer com que tudo seja mais eficiente, né? Então, é meio que uma paradoxa em que estamos agora, mas bem, tudo com moderação, né? Saudações, Jalala, boa noite, guerreiro, sombrio e comunidade. Rô, Ortega, um abraço, fiquem bem, até logo. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar. A verdade? Isso é PP! Ao vivo, a verdade é intensa. O insólito é real. Cultura. Aqui a gente analisa com uma abordagem global. Não fique de fora, conecte-se ao canal. PP ao vivo, controlando o sinal. Pepe e Astrid falando a verdade. Jornalismo sem filtro, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca o rastro. Até a próxima, sim senhor. Vamos conferir a presença. Inscreva-se.